irmãs, a graça e a paz de Jesus. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero te convidar para abrir a Bíblia na palavra do Senhor aí no capítulo 15 de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Temos aqui uma caravana da Igreja Batista 21. Pastor Felipe ali também, nosso pastor da adoração na igreja, com a Cris. Os anjinhos já subiram, né? Samuel e Pedro. E assim, não é muita gente, mas igreja pequena, pouca gente, já é uma caravana, né? Então, por isso que eu posso dizer que é uma caravana que está aqui conosco. Capítulo 15, irmãos, eu quero partilhar uma parábola de Jesus dessa celebração, desses 92 anos de história dessa igreja. E não é qualquer igreja que sobrevive a 92 anos. Então é motivo de celebração. Porque embora a igreja de Jesus, a igreja universal do Senhor Jesus, não morra, ela permanece para sempre, as igrejas locais, por vezes, morrem. Esse é um fato. Igrejas são plantadas, igrejas se desenvolvem, igrejas crescem, outras decrescem e morrem. Então, avançar, seguir viva aos 92 e ainda sonhando e com coisas mais adiante, é uma bênção, é um privilégio. E é motivo de todo o nosso empenho, porque, por vezes, as igrejas evangélicas não chegam aos 100 anos. Morrem antes, porque não conseguem se comunicar com as novas gerações, não conseguem continuar vivas o suficiente. Mas que bom que estamos aqui, estamos vivos, estamos pujantes. E capítulo 15 do Evangelho de Lucas, há uma trilogia de parábolas, uma sequência de 3 parábolas. Então, no versículo 1 do capítulo 15, diz o seguinte: todos os publicanos e os pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem? Ouvir a Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: esse homem recebe pecadores e come com eles. Então, a crítica que João Batista recebia é que era um sujeito muito estranho, muito dado aos jejuns, muito de poucas palavras, me parece, de poucos amigos. Jesus recebia a crítica contrária. Jesus recebia a crítica de que era um comilão, de que era um beberrão, que andava com muita gente, com muitos pecadores, na casa de muita gente, na mesa com muita gente, muita aquela coisa de festa estranha com gente esquisita, sabe? Jesus era desses. E aí, quando ele está com esses publicanos, com esses pecadores e sofrendo a crítica desses fariseus e mestres da lei, ele conta 3 parábolas. Ele fala da parábola da ovelha perdida, ele fala da parábola da moeda perdida e ele fala da parábola do filho perdido. É uma trilogia. A gente, considera, por muito tempo, colocou o filho pródigo. Mas o melhor sentido é essa sequência de coisas ou de pessoas perdidas. Porque ele fala justamente da ovelha perdida, que ele deixa as 99 e vai buscar aquela ovelha perdida. Ele fala da moeda perdida, de que quando aquela dona de casa encontra essa moeda perdida, faz uma festa danada. E de quando agora, o momento do filho perdido. A parábola do filho perdido é um clássico da nossa fé. Ela foi pintada de um jeito muito belo pelo artista holandês Rembrandt. Ela foi descrita e trabalhada por um livro, A Volta do Filho Pródigo, do Henry Nouwen, um livro extraordinário. E foi cantada também pelo Gerson Borges. Gerson Borges fez um álbum inteiro, celebrando, somando a leitura do livro com a parábola, com essa obra de arte bonita. E a história você conhece bem. Havia um pai com 2 filhos, e o filho mais novo, certo dia, disse ao pai: pai, dá-me a minha parte na herança. Eu quero seguir a minha vida. Bom, o pai fez o que foi pedido. Separou os bens e deu a parte ao filho mais jovem.
Esse filho mais jovem pegou a sua grana e partiu. O texto bíblico diz que ele partiu para longe e ele foi desperdiçando os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Fez o que bem quis, sem pensar nas consequências daquilo. Gastou mesmo para valer. E depois que ele gastou tudo que tinha, não tinha mais os amigos da farra, talvez, não tinha mais dinheiro, ele foi procurar emprego. E o emprego que ele encontrou foi de apacentar porcos. Mas era um emprego tão miserável que ele não podia comer nem da comida dos porcos. Triste isso, né? E olha que a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário, de que nós não podemos atar a boca do boi que debulha o milho, ou seja, o trabalhador deve colher do fruto do seu trabalho e usufruir do fruto do seu trabalho. Mas ele teve um trabalho tão indigno que nem a comida dos porcos que ele cuidava ele podia comer. E aí, diante desse trabalho terrível, há um momento, diante dessa fome, ele cai em si, no versículo 17, ele cai em si e ele lembra: poxa, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui passando essa fome? Eu vou voltar e vou falar com meu pai. Eu vou dizer: pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas me faz um dos seus empregados, porque sendo um dos teus empregados, eu vou ter uma condição digna de vida. É interessante que esse filho sabe quem é o pai, e sabe que o pai dava condição digna de vida para os seus empregados. E ele disse: se meu pai me tratar como um empregado, eu já vou viver muito melhor do que como eu estou vivendo aqui. Ele volta com o discurso pronto. E aí, o texto bíblico é muito bonito, porque fala que quando ele volta, o pai já o vê de longe. E diz que, cheio de compaixão, ele corre para o seu filho, o abraça e o beija. E o filho começa o seu discurso, dizendo: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, já não sou digno mais de ser chamado seu filho, me faz um dos teus servos. O pai disse para um dos servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no dedo, calçados nos pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. E então começaram a festejar o seu regresso. Numa outra tradução fala que era o novilho cevado. Novilho cevado significava que havia dentre todo o gado um novilho especial para ocasiões muito especiais, que comia uma alimentação especial, que estava ali num processo de engorda para um casamento, para uma grande ocasião, para a fartura de todos. É esse que é morto para fazer a festa. O churrasco já foi de manhã, né, pastor? Eu perdi dessa vez. Não deu. Os irmãos me convidaram, mas não deu. Mas aí vem a outra personagem da parábola, o filho mais velho. O filho mais velho chega e quando ele se aproxima, ele ouve o som da música e da dança. De fato, havia uma festa ali. Churrasco, música, dança, música alta, ele ouve de longe. E ele chama os servos e diz: o que está acontecendo? E ele respondeu: olha, o seu irmão voltou, e o seu pai matou aquele novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então seu pai saiu novamente. Veja, o pai está sempre saindo, né? O pai sai para buscar o mais novo, agora sai para buscar o mais velho. Sai para buscar o mais velho e insiste com ele. Mas ele respondeu: pai, olha, eu tenho trabalhado todos esses anos aqui como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci uma das suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou todos os teus bens com prostitutas, aí ele já acrescenta, né? Porque no texto anterior fala que ele gastou irresponsavelmente. Aqui o irmão mais velho já fala que gastou com prostituta. Você, gastou com prostituta, o Senhor mata novilho gordo.
E aí ele disse: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão, alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. Essa parábola talvez diga para nós a respeito de perfis de pessoas. Ou talvez diga para nós a respeito de nós mesmos, em alguns momentos e decisões da nossa vida. O filho mais novo corresponde à fase da inconsequência, da irresponsabilidade. A fase de quando a gente fala assim: Deus, deixa aqui a minha vida comigo mesmo. Deixa que eu me resolvo, deixa eu fazer as coisas por mim, deixa eu agir conforme a minha cabeça, deixa eu fazer o que der na minha telha. Fica aí no canto do Senhor e deixa eu aqui fazer o que eu quero fazer. Acontece isso. Acontece isso com pessoas dentro da igreja. Acontece isso com pessoas que buscam um aconselhamento pastoral e que a gente instrui, mas ela fala assim: mas pastor, eu não quero isso, eu quero outra coisa. Então vai fazer outra coisa. Você quer outra coisa? São pessoas que querem, às vezes, compatibilizar, talvez, o que não é compatível. Uma vez eu atendi uma moça que tinha ido num ritual de santo daime, bebeu chá, e falou: pastor, eu encontrei Jesus e eu quero que o senhor me explique como é que isso se relaciona com a Bíblia. Eu falei: então, não se relaciona. Não se relaciona. Você tomou um chá alucinógeno, ficou muito louco, e aí você pode ter visto muita coisa. Talvez se você fumasse maconha, você também veria, e talvez se você fumasse uma pedra de crack, você também veria, e talvez se você tomasse uns remédios doidos, aí você também veria. É por sua conta e risco. Cuidado. Então, essa fase do filho mais jovem, eu acho que todos nós vivemos um pouco. Em algum momento a gente dá as costas para Deus mesmo, e Deus diz assim: Deus, fica aí que eu vou aqui. Eu já sei o que Deus tem para mim, eu já sei o que a palavra diz, eu já sei o que está escrito, eu já sei o que eu devo fazer, mas eu não quero fazer. Eu quero fazer outra coisa. Eu quero agir do meu jeito, eu quero agir na minha irresponsabilidade e vou seguir nela. E eu não tenho dúvida, irmãos, que acontece com todo mundo. Mas acontece que isso acontece com, às vezes, a gente com maior ou em menor grau. Às vezes essa escapada que a gente dá para fora é rápida, e aí logo a gente volta para o eixo, então as consequências são menores. Às vezes essa escapada, ela tem consequências muito graves, e a volta vai ser mais difícil. Eu lembro de abrir o exame de sangue de um jovem, mais jovem que eu. Ele pediu para eu abrir. Falei: pastor, olha aqui. E aí o exame de sangue era HIV positivo. Talvez 10 anos mais jovem que eu, ele. Muito jovem. E aí ele assumiu e falou: eu fui curtir aí adoidado e agora eu estou doente. Vamos caminhar junto, você vai ter que se cuidar, vai ter que se tratar. Vai ser uma consequência para o resto da vida. Graças a Deus, tem tratamento, tem caminhos. Mas você vai ter que lidar com isso. Então, às vezes, a gente vai viver irresponsavelmente e a gente vai comer comida de porco, e a gente não sabe o que tem nessa comida. E pode causar um grande estrago. A gente não sabe. É por isso que a palavra de Deus, a voz dos mais velhos vai dizer: cuidado, não faz isso, não faz loucura, pensa bem. Os pais dizem, né? Pensa bem, não tome atitudes inconsequentes. Cada ação provoca uma reação. Acontece, mas acontece. E a beleza do Evangelho é que isso acontece, mas existem caminhos de volta. Existe um pai que nos vê de longe
e que está pronto para nos receber e nos abraçar. E essa é a grande beleza do Evangelho. Essa graça que é derramada a despeito das nossas inconsequências, a despeito dos nossos gastos malucos, a despeito das nossas loucuras, a despeito de quando nós damos as costas, literalmente, para Deus. Ele continua olhando para nós e dizendo: meu filho, volta. É melhor você voltar, você vai sofrer bem menos se você voltar. Agora, é bem verdade também que há uma outra fase, quando a gente vence, talvez essa fase mais inconsequente, mais rebelde, talvez até mais jovem, né? É muito atribuída ao jovem, ao filho mais novo, de fato, que faz essas loucuras todas. E aí talvez a gente entre um pouco num outro momento e num outro personagem, que é o do filho mais velho. E o filho mais velho é o personagem que parece que nunca se desviou. Parece até que nunca pecou. Parece que era quase assim perfeito. E essas pessoas que se julgam muito perfeitas e muito sem pecado, elas têm uma dificuldade enorme com a graça. Porque elas dizem isso, elas falam assim: como é que a gente vai receber aqui uma pessoa inconsequente dessas na nossa igreja? Sentar no nosso banco? Fazer coisas aqui, se servir de tudo isso que a gente construiu com muito dinheiro, com muitas contribuições, com muita fidelidade, anos a fio. E agora chega um sujeito e senta aqui nesse banco. Um sujeito cheio de pecado. Um sujeito cheio de doença, talvez. Um sujeito que teve uma vida toda de loucuras e inconsequências e insanidades. E gastou o seu dinheiro como bem quis, não quis nunca saber nem de Deus, nem da igreja. Mas agora ele chegou aqui. Agora ele veio. E aí quando a gente se sente muito santo, a gente fala assim: não, aqui não. Ele não merece estar aqui. Ele tem que ficar lá onde ele gastou o dinheiro. Se ele estava comendo agora comida de porco, o problema é dele. Continue comendo comida de porco. Ele tinha que vir quando ele estava bom. Agora que ele está doente, eu também não quero. Ele tinha que vir quando ele podia ter mais força para trabalhar. Agora não queremos mais. Agora ele já gastou tudo lá fora. Agora a gente não tem que recebê-lo aqui. E é interessante porque o pai recebe. Recebe a ponto de despertar a ira do filho. Como o Senhor está fazendo isso? Esse filho mais velho é igualzinho Jonas. Lembra da história de Jonas? Jonas não quer pregar em Nínive. Deus faz ele ir para Nínive. Aí ele prega em Nínive. Os ninivitas se arrependem e Deus diz: ó, não vou destruir Nínive. E aí Jonas briga com Deus. Ele fala: tá vendo? Por isso que eu não queria vir. O Senhor é coração mole demais. O Senhor é misericordioso demais. Eu sabia que o Senhor ia se arrepender. E o Senhor ia perdoar esse pessoal. O Senhor é muito manteiga derretida, Deus. O Senhor deveria aprender comigo, que sou mais justo. O Senhor deveria aprender comigo, que sou mais dente por dente, olho por olho. O Senhor está muito bonzinho. O Senhor não serve para ser o dono do universo, não. O Senhor deveria deixar esse cargo. É isso que esse filho está dizendo. O Senhor é muito bonzinho, o Senhor é muito gracioso. O Senhor não deveria ser assim. O Senhor deveria ter colocado esse filho para correr. O Senhor deveria ter feito ele voltar pela mesma estrada que ele veio. O Senhor recebeu ele. O Senhor deu roupa nova para ele. O Senhor está dando uma festa. E ele diz: porque ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Ele era a ovelhinha dentre as 100 e eu estava aqui com 99 e ele era que se foi. Mas eu estava esperando e buscando para ele voltar. Esse é o nosso Deus, irmãos. E o risco da nossa religiosidade, o risco da nossa presença constante na igreja, o risco do nosso trabalho na igreja, é de repente, a gente achar que há pessoas que não merecem estar entre nós.
É de repente a gente achar que nós somos já tão santos e que nós somos tão voluntariosos e que nós somos tão trabalhadores da obra do Senhor que alguns pecadores não podem entrar aqui. Alguns pecadores não podem se tornar membros da igreja. Alguns pecadores não podem subir aqui para cantar. Alguns pecadores não podem subir aqui para pregar, porque eles são pecadores demais. E nós não os aceitamos. O problema é que Deus aceita. O problema é que o Pai acolhe e aceita gente da pior espécie. E essa é a loucura da graça. Essa é a loucura e o escândalo da graça de Deus, porque os mais graves pecadores, aqueles mais terríveis dos terríveis, são e poderão ser perdoados por Deus. E eu entendo que às vezes é difícil entender isso. Especialmente pessoas que sofreram crimes hediondos. Uma pessoa que sofreu abuso sexual na infância. Eu já atendi pessoas nessa condição. Já pensou pessoa que viu ou que sofreu o assassinato do seu próprio filho? É difícil. É difícil considerar o perdão. Aliás, eu tenho uma história muito doida sobre esse negócio de assassinato. Que eu tive um tio envolvido com drogas pela juventude, boa parte da vida. E ele foi assassinado. Eu tinha 13 anos. Eu vi meu tio caído na rua, no bairro que eu morava. E foi um golpe muito duro, aquele sofrimento todo. Ele devia ter, 30 anos. E aquela tristeza toda e tal. E aí acabaram até pegando os caras que tinham matado ele. Mas acontecia que tinha um sujeito que era traficante de drogas, que a minha avó tinha evangelizado a esposa dele, e ele, mas ele ainda não tinha se convertido, a esposa tinha, e eles frequentavam a casa da minha avó, que à época era a minha casa também. Meus pais tinham se divorciado e a gente foi morar com a minha avó. E aí, um dia esse homem foi falar com a minha avó e falou com ela que precisava ter uma conversa muito importante com ela, mas precisava que ela preparasse um jantar para ele, do que ele gostava de comer. Ela cozinha bem, nordestina, baiana. Fez a comida, ele jantou, e na mesa da casa dela, ele disse: eu preciso do perdão da senhora. E aí ela falou que estava perdoado. Ela realmente tem um coração assim, muito generoso. Ele disse: por qualquer coisa. Ela falou: por qualquer coisa. Ele disse: foi eu que mandei matar seu filho. Ele tinha uma dívida de droga comigo. Se eu não fizesse alguma coisa, ia ficar ruim para mim diante do meu negócio e diante de tudo que eu faço para viver. E foi eu que mandei matá-lo. A minha avó tirou os pratos e deixou ele embora. E ele foi. Nunca mais soubemos dele. Anos depois, minha avó contou essa história. Parte da família ficou super revoltada. Mas ela falou que, de fato, ela perdoou o assassino do filho dela. Ou o mandante do assassinato. É uma insanidade, é uma loucura, é uma coisa absurda. É uma coisa que eu acho que não recomendo ninguém fazer. E a gente não quer que ninguém sofra isso antes de tudo, né? Mas é uma loucura da graça e do perdão de Deus. Veja que eu não quero fazer apologia ao crime, e eu não quero dizer que criminosos não devam pagar na justiça pelos seus crimes. Devem, é necessário. Mas o que eu estou dizendo é que existe uma graça e um perdão de Deus que extrapola todo o nosso senso de justiça.
Porque a graça, ela vai além da justiça. E é essa a realidade da nova aliança. É um Jesus que cumpre a lei e que vai para além da lei, porque ele traz a graça de Deus. Então, não podemos, porque somos crentes há muito tempo, porque somos fiéis, porque pecamos bem pouco, nos colocarmos como filhos mais velhos e querermos impedir a manifestação da graça de Deus sobre pecadores. Não é o nosso lugar, não é um bom lugar. Esse lugar foi o lugar dos fariseus, foi o lugar dos religiosos que tanto acusavam Jesus. Esse lugar continua sendo dos religiosos. Continua sendo perigosamente o meu lugar. Que vou puxar aqui o meu currículo. Nossa, tantos anos de ministério pastoral, tantos anos servindo a igreja, tantos anos e tal. E agora vem aí um pecador qualquer e se torna irmão em Cristo como eu. De repente se torna pastor como eu. Às vezes, é isso que acontece, é isso que Deus faz. Mas existe um terceiro personagem, que é o Pai, mas que eu acredito que pode ser podemos ser eu e você, se a gente chegar nesse nível de maturidade, que é um nível de abraçar os pecadores e os religiosos. Esse é o Pai. O Pai pode ser eu e você. Quando a gente entende que a gente vai acolher aquele sujeito péssimo pecador, mas que a gente também vai acolher aquele que está a vida toda com a gente e ainda não entendeu direito. A gente vai acolher os dois. Veja que o Pai sai de casa na direção dos dois. De um e do outro. E o convite para a festa é para os dois, para um e para outro. Vem celebrar. Vem celebrar a vida de um pecador arrependido. Vem celebrar esse momento de um irmão que voltou. Vem celebrar o momento dessa ovelha perdida que agora foi achada. Vem celebrar, vamos curtir esse momento. Vamos dar uma grande festa. Esse é o coração do Pai. E eu penso que esse deve ser o nosso coração. A gente tem que buscar essa maturidade. Senhor, eu já fui o filho mais novo. Já fui inconsequente, já fiz um monte de besteira. Já deu. Não preciso ser inconsequente a vida toda. Porque, se você vai sofrer, vai fazer os outros sofrerem. Então, não seja inconsequente. Por outro lado, também não seja religioso demais. Não seja dono da verdade. Não seja a pessoa que quer escolher quem vai para o céu, quem não vai. Não, também não é o seu lugar. O nosso lugar é esse lugar da maturidade, de acolher esses dois filhos perdidos, dois perdidos. Um perdido saiu, o outro perdido ficou, mas dois perdidos. Dois que não compreendiam o coração do Pai, dois que não compreendiam a graça. Paulo fala, é por conta da graça que eu vou viver de forma inconsequente e vou pecar deliberadamente? Não. Se você pensar assim, você não entendeu a graça. Agora, se você acha que a graça de Deus é limitada ao seu senso de justiça, você também não entendeu a graça. Porque a graça de Deus é muito maior e não cabe no nosso senso de justiça, porque vai além, para além de nós e de todo o nosso senso de justiça. E o grande lugar, então, dessa parábola é o lugar do Pai. Não nos esqueçamos que Jesus veio para nos mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. É isso que Jesus disse. Então, ele veio mostrar para a gente o Pai. Mostrou os filhos pecadores, mas revelou o Pai. E o nosso lugar agora é de aprendermos com o Pai. Porque pecadores a gente já sabe que a gente é. E não precisamos fazer escolinha para aprender a pecar. A gente já nasce e já sai pecando à vontade.
mas a gente pode aprender quem é o Pai. E aí sim, como imitá-lo, como segui-lo, como reconhecê-lo, como viver a maneira que Ele quer que a gente viva. Então, a palavra que eu deixo para os irmãos é que venham mais anos, muitos mais anos, e que essa igreja seja uma casa aberta para todos os tipos de pecadores, dos mais jovens aos mais velhos, dos mais inconsequentes aos mais religiosos, mas que as pessoas maduras aqui sejam a cópia, imitadores desse Pai de amor e de graça, que acolhe, que ama, que celebra cada pecador que se arrepende, cada pessoa que se converte. Amém? Posso orar por você? Você pode ficar de pé, por favor? Obrigado, Senhor. Obrigado por nos revelar o Pai, Jesus. Nosso Pai de graça, nosso Pai amoroso. Perdoa, Senhor, as nossas inconsequências, os pecados da nossa imaturidade. Perdoa também, Senhor, os pecados da nossa religiosidade. E nos dá um coração gracioso, um coração perdoador, um coração celebrativo de tudo aquilo que o Senhor é e de tudo aquilo que o Senhor faz e ainda fará na nossa vida, na vida da Tua igreja, desta igreja e da Tua igreja espalhada por todo o mundo, Senhor. É o que nós queremos em nome de Jesus. Amém.